Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quanto tempo? Tudo tranquilo? Estamos já com 5 alunos em sala. Bom, bom. Vou dar uma guardadinha aí uns minutinhos. O pessoal ir entrando. Tá. Todos visualizando aí o PowerPoint? Alguém me confirma aí. Estão ouvindo, pessoal? Alguém me dá um ok aí se estão escutando, se o som tá legal. Ok. E o PowerPoint, está aparecendo para vocês o slide? Ok, obrigado, meninas. Obrigado. Muito bom. Deixa eu ver o que nós temos aqui. 7 horas. Então, nós vamos... O pessoal está chegando. Ótimo. Então, assim, pessoal, o professor vai iniciando, tá? Até porque nós temos bastante coisa para passar, nós temos bastante conteúdo, tá? E aí, se vocês tiverem algum questionamento, eu vou seguir aqui pelo slide e também pela apostila, tá? A apostila eu postei para vocês lá, então, na verdade, o slide ele está baseado na apostila. Então, o professor vai seguir por aqui. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, vai entrando na sala. Tá bom? Se alguém tiver algum questionamento, alguma observação, aí ou bota no chat ou habilita o som. Ok? Então, vamos iniciando aqui. Bom, eu tinha pedido para vocês darem uma lidinha, darem uma passada. Na verdade, a gente já conversou um pouco em sala sobre a parte inicial desse material. Essa parte inicial, ela é uma parte onde ela traz a DRE e traz o balanço. Boa noite, Alexandre. Tudo bom? Então, assim, ó, o que acontece? O que acontece? A primeira parte desse material, ele traz o balanço e traz a DRE. Por que eu coloquei essa parte inicial? Porque os indicadores financeiros, né, eles se utilizam de informações hora do balanço, hora da DRE. Tá? Então, essa parte inicial, né, para a gente fazer essa análise de uma empresa com os indicadores, eu preciso ter um certo, pelo menos saber um pouquinho, conhecer um pouquinho da DRE e do balanço patrimonial. Então, deixa eu ver aqui. Boa noite, Alexandre. É isso aí, tudo bem? Vamos lá. Então, aqui, ó, qual é o foco dessa apostila? E daí eu pedi para vocês fazerem uma leitura porque facilitaria, iria agilizar um pouquinho. Mas o nosso objetivo é o quê? É passar rapidamente em cima da DRE, do balanço, e aí fazer uma análise, um trabalho em cima dos indicadores financeiros. Os indicadores financeiros, nós vamos trabalhar 4 grupos. 4 grupos. O grupo está aqui no slide. Ó. É a liquidez, né? É a liquidez, é o endividamento, atividade e lucratividade. Então, para a gente conseguir trabalhar esses indicadores,
a gente conseguir desenvolver esses indicadores, eu tenho que, primeiramente, trabalhar ou conhecer um pouquinho das demonstrações financeiras. Então, eu vou falar rapidamente aqui, e se alguém tiver algum questionamento, porque daí essa parte mais inicial, eu vou dar o principal, pessoal, tá? E aí depois, quem tiver alguma dúvida, aí me chama, tá? Mas assim, ó, o que que acontece? O que é a DRE? A DRE é um demonstrativo de resultado que ela tem por objetivo trazer o resultado financeiro. Se deu lucro, se deu prejuízo, se empatou. Então, na DRE estão as contas de resultado da empresa. Tá? Então, tem contas que estão no balanço. Eu acho até com o Alexandre, onde vocês podem me confirmar. Mas vocês tiveram isso com o Toninho, não tiveram? Balanço DRE? Tivemos no primeiro semestre. Tiveram. Vocês já têm de certa forma, já tiveram e já tem um pouquinho da noção do que é a DRE, então, e do que é o balanço patrimonial. Um pouquinho tem. Sim. Ok. Tem alguns alunos na sala que estão no primeiro semestre, então para eles é novo ainda, mas para a maioria do pessoal da sala, acredito que não todo mundo já aprendeu o que é DRE e colocar a demonstração do Rosa está resultado dizendo que nas. não tem. Rosa, você deu uma lidinha, conseguiu dar uma lidinha antes? Que a gente tinha conversado? Sim, ótimo, perfeito. Estamos no caminho. Tá, estamos no caminho. Obrigado, Alexandre. Então vamos lá. Eu vou dar uma passadinha rápida por cima, então, e aí depois, se alguém precisar, eu vou atendendo também e a gente vai vendo isso, tá? Então, como eu estava falando novamente aqui, lá na DRE, eu posso fazer a DRE semanal, posso fazer a DRE quinzenal, posso fazer ela mensal. Geralmente se trabalha ela mensal. Então, a DRE, ela vai começar com o faturamento. Eu vou botar aqui, quer ver? Ó, a DRE é uma tabelinha onde você vai começar com o faturamento bruto e aí, a partir desse faturamento, você vai descontar impostos, vai descontar despesa administrativa, né, pessoal, a parte financeira. Então, aqui tem um modelinho. Esse modelo que está aqui é um modelo, né, base, mas conforme a empresa, eu posso ter mais contas ou menos contas. Tá bom? Mas assim, aqui é uma síntese, né? Ó. Então, ele começa com a receita operacional bruta, o ROB, a receita operacional bruta. Aí, do ROB, eu vou tirando as informações. Daí, por exemplo, aqui, tiro o imposto, vou ter o ROL, que é a receita operacional líquida. Aí, depois, eu tiro o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Vai ser igual ao lucro. Depois, eu diminuo despesa administrativa, diminuo despesa com o pessoal. Vou ter o lucro operacional. Então, tudo assim, ó, esse menos esse igual a esse, menos esse igual a esse, menos esse igual a esse. Eu vou subtraindo. Tá? Então, qual é o objetivo da DRE? É você olhar as contas de resultado e ver se deu positivo, se deu negativo. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui na DRE, eu tenho estoque? Não tenho estoque. Então, tem contas que estão na DRE, tem contas que estão no balanço patrimonial. Então, são demonstrativos diferentes, tá certo? Que vão servir de base para mim usar os indicadores. Pegar valores de um, valores de outro. Tem hora que eu pego valores só do balanço, tem hora que eu pego valores do balanço da DRE para resolver os meus indicadores, tá? Então, a DRE, sinteticamente falando, é isso. Eu vou ter as contas de resultado. Então, eu não vou ter ali estoque, né? Eu não vou ter aquelas contas que eu tenho lá no balanço. Se eu olhar o meu balanço patrimonial, caixa, estoque, terrenos, né? Títulos a pagar, títulos a receber, tá entendendo? Eu não tenho isso aqui na DRE. Tem contas que são lá do balanço e tem contas que são da DRE, tá bom? Então, aqui eu expliquei o que é cada conta, tá? Aqui eu tenho um exemplo de DRE, aqui do ladinho, ó. Eu tenho uma análise percentual, isso aqui chama-se análise vertical, é uma análise vertical percentual.
E ela é legal porque olhando do lado dos percentuais, ó, eu estou vendo que do faturamento 3% foi líquido, foi resultado líquido. Tá vendo lá embaixo? Então, é uma tabelinha interessante, você vai alimentar ela. Geralmente, não são todos os softwares, mas boa parte deles tem. Tá? O software, eu trabalho em parceria quando dou consultoria. Eu tenho uma empresa lá de Criciúma que eu trabalho, que é a Sulsoft, e eu ajudei ele a montar, a moldar, para puxar do plano de contas e a gente ter essa DRE. Então, não é todo software que tem, mas é super interessante para o proprietário, para o empreendedor, ter essa visão. Saber o quanto está dando em cima do meu faturamento. Então, faturou 5.800.000. Quantos por cento é lucro? Quantos por cento é despesa operacional? Né? Quantos por cento foi... A despesa operacional foi 9%. O CMV, 72% foi custo da mercadoria vendida. Né? Ah, isso é muito ou é pouco? Depende. Eu tenho que fazer uma análise, muitas vezes comparar com o mesmo setor, empresas do mesmo setor, para saber se isso é muito ou é pouco. Né? Ou, pela minha série histórica, né? Pegar os últimos 12 meses, pegar os últimos 24 e verificar se esse 72% ele está dentro do padrão ou fora do padrão da minha empresa. Ok? Conseguiram ter uma noção assim da DRE a princípio? Vamos seguir um pouquinho. Quando eu vou para o balanço patrimonial é como se ele fosse um retrato. O que é um retrato? Um retrato é algo estático. Né? Então, geralmente, no final do ano, as empresas fecham o balanço do exercício. Né? Então, esse balanço patrimonial ele vai ter dois lados. A gente já falou em sala e vocês já tiveram lá no... Né? E quem leu agora já viu. Então, o balanço ele tem dois lados, lado direito e lado esquerdo. Então, você vai ter o ativo e o passivo. Né? No ativo, eu tenho bens e direitos. No passivo, eu tenho as obrigações da minha empresa. Tá? Bens e direitos de um lado, deveres e obrigações do outro lado. Então, está aqui uma foto. Né? Lembrando que o balanço patrimonial ele tem que fechar. Então, os dois lados, eles necessariamente têm que fechar. Tá? Então, o que tem de um lado tem do outro. Aqui desse lado eu tenho a parte do ativo. Né? As contas do ativo se organizam por ordem de liquidez. Liquidez. Então, anotem aí. Contas do ativo se organizam por ordem de liquidez. Contas do passivo se organizam por ordem de exigibilidade. Tá? Então, aqui no ativo, esse 50 é mais líquido que esse 1.420.000. Isso é liquidez. O 50 eu tenho na mão o dinheiro na hora. Estão entendendo? Então, esse se transforma mais rápido em dinheiro que esse, que se transforma mais rápido em dinheiro que esse. Estão entendendo? Tem uma ordem de liquidez. Do outro lado, no passivo, eu tenho uma ordem de exigibilidade. Então, primeiro eu tenho que pagar esse, teoricamente, depois eu tenho que pagar esse, depois eu tenho que pagar esse, depois eu tenho que pagar esse. Então, num lado é liquidez, no outro lado é exigibilidade. Tá? Aqui tem ainda, né, o patrimônio líquido, né, então, que é o capital social, capital dos proprietários, reservas e os lucros. Ok? Então, o balanço patrimonial, se vocês... Aqui eu botei alguns modelos, né? E lá na apostila, a gente vai trabalhar em cima do modelo da empresa Valdez. Quem já olhou a apostila vai ver que os exemplos de indicadores, o professor trabalhou tudo em cima de uma empresa fictícia chamada Valdez. Então, lá o professor botou a DRE 2009, 2008 e o balanço patrimonial também, 2009 e 2008, da empresa Valdez. Tá? E em cima dessa empresa Valdez é que nós vamos resolver e depois tem exercício também para fazer. Tá? Então, a DRE basicamente, balanço, desculpa, basicamente é isso. É uma foto, é uma situação estática num momento da empresa. E geralmente fechando exercícios, né?
geralmente no final de um ano. Beleza? E aqui eu expliquei o que é ativo, passivo, né? Fui explicando as contas aqui, tá? Ah, só uma coisa, né? Deixa eu voltar aqui. Tudo que é circulante é menos de um ano, é curto prazo ou curtíssimo prazo, tá? Tudo que é circulante. E aí o que não é circulante, ou fala não circulante, ou exigível em longo prazo, tudo isso daí então você já extrapola um ano, ou seja, vai além de um exercício, ok? Se tiverem alguma consideração. Então agora a gente vai efetivamente entrar aqui nos indicadores. Então, para que serve o indicador? Alguém aqui já trabalhou, o Alexandre já trabalhou com indicador, Alexandre? Tem alguém que já trabalhou aqui com indicador financeiro? Não, eu não. Alguém da turma trabalhou, por acaso? O indicador, eu perguntei porque tu está na empresa lá, às vezes, direto ou indiretamente, tu possa ter tido contato, entendeu? Que eu lembro de ti na sala falando ali da transportadora e tal. Então, o indicador financeiro que a gente tem, eu acho que seria a própria percepção mesmo de faturamento que o caminhão está faturando durante o mês. A gente sabe o dia que o caminhão saiu de casa e, dependendo de um determinado tempo de dias fora de casa, a gente já tem uma percepção se ele Sim. está faturando bem, se ele está na média, se ele está faturando mal. E esse resultado, ele vai entrar lá depois na tua DRE e vai entrar lá no final do ano, né, no resultado da empresa. Entendeu? Então, é de grão em grão, cada caminhãozinho é um grãozinho, não é? E ele vai gerar um resultado para a tua empresa, né? Porque o foco da tua empresa é o transporte, então é o faturamento da tua empresa. Aí, Isso. provavelmente lá depois na gestão da empresa, eles devem ter alguns indicadores, não todos, né? Porque tem coisas que não são interessantes, depende do teu ramo. Mas provavelmente muitas coisas a empresa lá deve, ou se não faz, deveria, porque é importante você ter esse, como fala aqui, né? São termômetros, são indicadores. Não, com certeza a gestão acima de nós ali da logística tem esses indicadores que para eles também saber o quanto que eles devem investir na empresa, de comprar caminhões novos ou sei Claro, lá. claro, ele vai ter que saber, né? Porque aqui até coloquei no material para vocês, né? Tem muitas pessoas que estão interessadas nesses indicadores. Para quem que ele serve? Ele serve para o gestor, para o proprietário, ele serve para o governo, para o fisco, para quem está te olhando de fora, para quem está te cobrando. Né? Ele serve para os fornecedores, às vezes para um cliente. Então, esse indicador, ele é como a gente falou, ele é um termômetro. Então, quem está olhando os indicadores, as empresas SAs, elas fornecem os balanços. Então, quem vai comprar, quem investe, quem trabalha com isso, essas pessoas calculam. Por quê? Porque os caras vão ver qual é o grau de endividamento daquela empresa, qual é o grau de rentabilidade. O cara está pensando em comprar ação. Ele vai analisar essas informações para depois tomar a decisão. Então, ele tem lá 2, 3, 4, 10 empresas. Ele vai analisar e verificar a saúde dessas empresas. Está entendendo? O indicador financeiro, ele vai nos dar, né, uma visão, um panorama. É como se fosse um médico quando ele te manda fazer um exame de sangue. Ele vai pegar esse exame e ele vai verificar. Opa, o Alexandre aqui está com colesterol alto. Está entendendo? Ele vai pegar os indicadores, ele vai olhar para a empresa. Opa, o grau de endividamento está elevado. Opa, né? O giro do ativo dela é baixo. Né? Não tem capital líquido. Ela não tem liquidez. Está entendendo? Então, muitas vezes a empresa tem um faturamento gigante, mas ela não tem liquidez. Ou o resultado dela é pequeno dentro do setor que ela está. Então, os indicadores, esses grupos aqui, ó, né? Eu posso estar analisando ou a liquidez, ou a atividade, ou o endividamento. Então, liquidez, atividade, endividamento, eles vão nos dar o quê? Eles vão nos dar aqui, ó, sinalização de risco.
enquanto que a lucratividade ela vai me dar qual é o resultado que a empresa está dando. Tá? Então, o professor trouxe aqui esses 4 grupos. E a gente vai agora trabalhar esses 4 grupos. Eu botei aqui do ladinho, ó. Liquidez. Quanto maior, melhor. Medidas de atividade. Quanto maior, melhor. Exceto período médio de cobrança. Né? Porque, claro, é melhor eu pagar com mais prazo, não é? E cobrar com menos prazo do meu cliente. Então, a empresa vai estar sempre buscando o equilíbrio, mas eu prefiro trabalhar com dinheiro de terceiro, né? Pagar com mais prazo, né? E cobrar do meu cliente com menos prazo. Então, se eu pagar com 60 e receber com 30, show de bola. Né? Medidas de endividamento. Quanto menor, melhor. E a lucratividade, quanto maior, melhor. Então, esses são os 4 principais grupos. Né? Então, as medidas de liquidez, elas mostram a capacidade de solvência da minha empresa. Tá? O que é a capacidade de solvência? A capacidade de honrar as obrigações no curto prazo. Então, esse primeiro grupo aqui, que é de liquidez, ele vai nos mostrar, ele vai nos indicar a capacidade da empresa de pagamento no curto prazo. Então, os 3 indicadores que a gente trabalha, né, são esses aqui. Capital circulante líquido, que é o ativo circulante menos o passivo circulante. É a liquidez corrente, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E eu tenho a liquidez seca, que aí eu vou descontar da equação o estoque. A internet aqui deu uma caidinha aqui. Não sei como é que tá aí, mas... Bom, eu vou agora, então, a gente vai... o que ele diz, né? Que quanto maior que 1, melhor. Então, esse primeiro grupo, quanto maior que 1, o indicador, melhor. Então, se for 2, show de bola. Se for 3, meu Deus. Tá? Então, é importante. Tirando, claro, o capital circulante líquido, que é o primeiro, né? O capital circulante líquido, ele tem que ser positivo. É o teu capital líquido, é o teu capital de giro. E os outros 2 aqui de baixo, liquidez corrente e liquidez seca, quanto maior que 1, melhor. Tá. Então, aqui está a empresa Valdez. A empresa Valdez é a empresa do nosso exemplo. Estão vendo que ele tem 2009 e 2008. Tome cuidado. Tem o 2009 e 2008 e nós estamos fazendo o cálculo dos exemplos em cima do exercício 2009. Então, todos os indicadores que estão resolvidos na apostila foram feitos em cima do ano 2009. Ok? Então, quando a gente for procurar lá na apostila de onde foi pego os dados, por exemplo, sempre olhando o 2009. Então, vamos lá. Aqui está, aqui é a DRE e aqui é o balanço patrimonial. Então, vamos para os nossos cálculos. Então, o primeiro grupo que nós estamos calculando aqui, né? Começamos calculando o capital circulante líquido. O capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, vocês têm que ir lá em 2009. Onde é que eu encontro o ativo circulante? É na DRE ou é no balanço? Opa, é no balanço. Na DRE eu não falo em ativo. Então, eu venho aqui no meu balanço, olho 2009, total do ativo circulante, 1.223.000. Está aqui, 1.223.000. Menos total do passivo circulante. Onde é que está aqui embaixo? Total do passivo circulante. 620, está aqui. Então, um menos o outro, eu tenho aqui um capital circulante líquido de R$603.000. Professor, é bom ou é ruim?
Sendo positivo já é bom. Agora, eu tenho que analisar o histórico da empresa, eu tenho que analisar, às vezes, empresas do mesmo setor, se eu tiver informação, né? E, claro, quanto maior esse valor, maior o sinal de liquidez da empresa. Ok? Ótimo. O que é a liquidez corrente? É eu pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Então, os dois valores que estão aqui em cima, ó, eu vou dividir esse por esse, porque é o ativo circulante, passivo circulante, ativo circulante, passivo circulante. Dividido um pelo outro, 1,97. Então, vamos interpretar. O que é esse 1,97? O que é esse R$1,97 aí? Né? Então, lá na apostila o professor colocou. Né? Então, quer dizer que para cada R$1 de passivo circulante, né? Tá lá, ele tem 1,97 de ativo. Ele tem quase 2 para 1. Está entendendo? Então, para cada 1 de passivo, eu tenho 1,97 de ativo. Então, se fosse 2, para cada 1 eu tenho 2. Então, quanto maior que 1 esse valor, melhor. Isso está na apostila, tá? Tem a análise ali. E aqui embaixo, quando eu vou calcular a liquidez seca, eu vou descontar o estoque. Então, onde é que eu vou procurar o estoque? O estoque está onde? Está aqui, ó, aqui em cima, ó, no ativo circulante, estoque 2009, 289 mil. Então, vou lá, 1.233 menos 289, vai sobrar 934. Divide por 620, que é o passivo circulante. Eu vou ter 1,51. Diminuiu? Claro que diminuiu, porque eu descontei o estoque. Mesmo assim, né? Então, para cada R$1 de passivo, eu tenho R$1,51 de ativo. Tá? Então, ele sempre vai baixar, né? Ele vai baixar quando eu tirar o estoque, que é a liquidez seca da minha empresa. Ok? Seguindo aqui. Quando eu vou para as medidas de atividade, né? Então, essas medidas de atividade, elas medem a velocidade com que as contas vão se transformar em caixa, em dinheiro. Quanto maior o giro, melhor. Tá? Então, medidas de atividade indicam a rotação. Então, esse material aqui, né, é isso que eu acabei de falar. Então, nós temos giro do estoque, prazo médio de cobrança, prazo médio de pagamento e giro do ativo. Então, aqui eu tenho as fórmulas, né? E essas fórmulas, a gente tem que tomar cuidado porque elas têm alguns detalhes. Então, é bom vocês irem anotando aí no caderno, anotando na apostila, tá? Porque tem algumas peculiaridades. Mas vamos começar. Giro do estoque. Então, o meu giro do estoque é o custo da mercadoria vendida. O que é o custo da mercadoria vendida? É o CMV. Onde é que eu encontro o CMV? Na minha DRE. Então, se você voltar lá, custo da mercadoria, se eu voltar lá na DRE, né? Aqui na minha DRE, ó, onde é que está o custo da mercadoria? Está aqui, ó, é a segunda linha, é o CMV, 2.088. Então, vamos lá, tá aqui, 2.088, dividido pelo estoque. O estoque a gente já tinha pego. Onde é que está o estoque? Está no balanço. Então, vocês anotem aí. O CMV, ele vem da DRE. O estoque vem do BP, do balanço patrimonial. Então, dividindo um pelo outro, eu vou ter 7,2. O que significa esse 7,2, né? Para mim ter noção do que significa, eu teria que comparar com empresas do mesmo setor, tá certo? Porque padaria é uma coisa. O giro do estoque de uma padaria é diferente do giro de um estoque de uma concessionária de veículos, tá? Então, para ficar legal esse cálculo, o que vocês podem fazer?
vocês pegam 360 dias do ano, 360 dias, divide por 7,2. Quando você divide o ano pelo valor que deu aqui no giro de estoque, ele vai me dar aproximadamente 50 dias, nesse exemplo. Então, 360 dividido por 7,2, 50. O que é isso? Quer dizer que o meu estoque, ele renova, ele gira a cada 50 dias. Tá? Então, isso está na apostila também, o professor lá fez alguns comentários, tá? E é importante vocês olharem lá. Tá? Tem 20 alunos na sala, eu preciso que vocês 20 agora coloquem o nome no chat, na sequência, porque faltam 9 minutos. Então, coloca os nomezinhos no chat completo para me fazer a chamada depois, tá? Que é a primeira aula. Então, a gente vai continuando aqui. Bom, seguindo. Período médio de cobrança. O período médio de cobrança é duplicatas a receber, tá? Onde é que eu vou encontrar as duplicatas a receber? Duplicatas a receber eu vou encontrar lá no meu balanço patrimonial, tá? Então, ali, ó, duplicatas a receber, 503 mil. Vocês têm que ir lá, né? Vocês têm que ir lá no balanço patrimonial, duplicatas a receber. Não sei se dá para ver aí, tá? Tá ali no balanço, 503 mil, tá? Tá lá no meu balanço patrimonial. Vou dividir pelas vendas médias diárias. O que é a venda média diária? É eu pegar o meu hobby, eu vou lá na DRE, e pego o meu hobby, receita operacional bruta. Então, aquele 3 milhões e 74, aquele 3 milhões e 74, está aqui, ó, no ano 2009, lá na apostila, na DRE. Primeiro valor de 2009, é o faturamento. Então, peguei esse 3 milhões e 74, só como ele fala que é diário, eu tenho que dividir essas vendas diárias por 360. Por isso que deu aqui, ó, 8.539. Então, vocês têm que pegar o 503, que é a duplicata a receber. Boa. Estão anotando aí, quem está anotando? Estão riscando aqui, anota, anota. Pega aí faz a divisão, e aí você vai ter uma média, período médio de cobrança, 58,9. É bom ou é ruim? Eu tenho que comparar o meu período médio de cobrança, né, com o meu período médio de pagamento. Não adianta eu ter isso isolado. Eu tenho que ter um equilíbrio. Então, aí a gente segue. Aí eu vou aqui para o meu período médio de pagamento. Tá? O período médio de pagamento tem um outro detalhe que vocês têm que anotar. Está aparecendo ali um 0,7. Esse 0,7 aqui, no exemplo da empresa Valdez, a gente considerou o custo das compras no exercício na faixa de 70%. Então, as empresas, pessoal, elas vão adotar um valor. Ô, Mariana, não tem problema, Mariana. Fica tranquila. Deixa assim, tá? Mas assim, pessoal, todos coloquem os nomes, tá, pessoal? Coloque o nome na chamada aí. Olha só. Então, aqui esse 70% no exemplo foi usado. Pode ser 60%, pode ser 80%, tá? Então, eu tenho que pegar o duplicatas a pagar. Onde é que está duplicatas a pagar? Duplicatas a pagar vai estar lá no meu balanço patrimonial. Duplicatas a pagar fica lá no passivo. Ó. Duplicatas a pagar. Ali está o meu dedo. Ó. Lá no passivo. Estão vendo ali? Então, é ali que fica. Então, você tem que pegar lá 382 mil. Veio lá do meu passivo, balanço patrimonial.
Vou dividir pelas compras. Então, o que é a compra média? O que é esse 2 milhões e 88? O 2 milhões e 88 é o CMV, é o custo da mercadoria. Então, lá na minha DRE, a segunda linha, o 2 milhões e 88 da segunda linha, é aquelas compras médias. O que é compras médias? É o custo da mercadoria, é o CMV, está lá no DRE. Tá? Então, como é que a gente faz? Multiplica 0,7 por 2 milhões, vai ter um valor. Esse valor divide por 360, eu vou ter esse 4 mil. Vou dividir as duplicatas por esse 4 mil, eu vou ter aqui, então, o período médio de pagamento, 94 dias. Então, eu estou cobrando com 58, estou pagando com 94. É bom ou é ruim? Estou comprando, né? Então, eu estou cobrando, né? E estou pagando. Então, eu pago com mais tempo, né? E recebo com menos. Então, tá legal, né? Eu estou tendo aqui um equilíbrio interessante. Tá? E ainda nós temos na sequência o giro do ativo. O giro do ativo são as vendas. Anote aqui do lado, é o ROB. Tá aqui, a moça já riscou aqui. Vendas é o ROB. É a primeira linha da DRE. É a Receita Operacional Bruta. Vou dividir pelo meu total do ativo. Meu total do ativo lá no balanço patrimonial, 3.597. Então, ele me deu aqui um valor de 0,85. O que é esse 0,85, né? Quer dizer que o ativo da empresa, durante um ano, ele não chega a girar uma vez. O ativo da empresa não gira uma vez por ano, tá? Então, se a empresa tem 1 milhão de ativos, ela não gira esse 1 milhão num ano. Tá? Então, eu imagino que teria que ser bem maior que isso, tá? Então, maior que 1, né? Nesse caso, não deu nenhum. Tá? Nesse caso aqui, não deu nenhum, que é pouco. Ok? Bom, os índices de endividamento. Os índices de endividamento, nós temos o passivo, tem a participação de terceiros, que é chamado de endividamento geral. Tá? E, opa, estão riscando tudo aí. E nós temos a cobertura de juros. Tá? Então, nós temos esses dois cálculos aqui. O primeiro aqui é vezes 100. Tá? Então, beleza. Então, nós vamos verificar aqui. Então, eu tenho o total do meu passivo. O passivo está lá no balanço patrimonial. Divide o passivo pelo total do ativo. Então, eu tenho aqui 0,47 vezes 100. Então, eu tenho 45,7% do meu capital dentro da empresa de terceiros. Então, quase metade do capital da empresa, esse é um indicador legal para vocês verem. Quase metade do capital da empresa é de capital de terceiro, hein? É de terceiros. E quando eu vou aqui para o índice de cobertura dos juros, é o LAGIR. O LAGIR é o meu lucro operacional. O LAGIR é o lucro antes do imposto de renda. O LAGIR. Então, onde é que vocês vão encontrar o LAGIR? Tem que ir lá na DRE e procurar na DRE. É o lucro operacional. LAGIR, lucro operacional. Vou dividir o lucro operacional, né, pelas despesas financeiras. Então, quando eu falo em juros, são despesas financeiras. Está lá na DRE também. Dividido um pelo outro, vai dar 4,5. Pessoal, a aula está terminando, tá? Daqui um pouquinho, às 8 horas, a gente volta, tá bom? E aí a gente retoma daqui para encerrar e depois ir para as atividades, beleza? Obrigado por enquanto. Todos botaram o nome aqui, né? Espero que sim. Coloque o nome no chat para depois o professor fazer a chamada. Certo, Alexandre?
Daqui